gente poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez para louvar e agradecer o nome do nosso Deus e aprender um pouquinho mais da palavra dele. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar o nosso culto. Deus, muito obrigado porque podemos estar na tua casa. Obrigado pela tua grandeza, pelos benefícios da tua graça. Muito obrigado por tudo. Que nesse momento, Pai amado, possamos estar verdadeiramente com os nossos corações voltados para Ti, possamos aprender mais de Ti e colocar em prática aquilo que aprendemos. Isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Esse Deus que ele é exaltado, precisa ser exaltado, deve ser exaltado nas nossas vidas, ele é soberano. Que a gente possa compreender isso e aceitar essa soberania do Senhor nas nossas vidas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado, Senhor, pela tua soberania, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nesse momento, Pai amado, que vamos estudar um pouco mais da tua palavra,
que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações e que possamos ser como terra fértil, que frutifica sempre por um, Pai. Ser conosco, ser com o irmão Edson que vai estar ministrando, que não sejam as palavras dele, mas o Teu Santo Espírito a dirigir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Mais uma vez nós vamos se reunir como igreja, então, para estudar a Palavra de Deus aqui na PIB de Papandu. Boa noite para vocês que estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite para aqueles que estão nos acompanhando também e, porventura, aqueles que nos acompanharão mais tarde. Hoje nós vamos estudar lá em Mateus. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 30. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 30. Dá um tempinho. Então, Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Nós compreendemos pela Tua graça que esta é a Tua palavra, Senhor. Então me ajuda, Senhor, a trazer a Tua verdade, Senhor, através deste estudo, Senhor, para edificarmos as nossas vidas, Senhor. Assim eu oro no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui nós podemos ver no contexto que os sabinos limitavam, os fariseus limitavam o adultério apenas à infidelidade sexual ou à prática sexual por final. Só que Jesus, porém, ele amplia o significado desse pecado também, não para a consumação apenas, mas já para o olhar lascivo e o coração impuro. Então Jesus fala que não é somente a prática, mas é você começar já no olhar lascivo, no olhar malicioso, no olhar impuro. Embora os homens não possam julgar o olhar adúltero e o coração impuro, talvez a gente não consiga perceber quais homens realmente estão olhando para vocês, mulheres, com olhares lascivos. Tem alguns que não conseguem se controlar, é nítido, mas tem alguns que não. Mas Deus, que sonda os corações, Ele condena a intenção como se o pecado então fosse consumado. Não basta ir para a cama do adultério para quebrar o 7º mandamento, basta você ter a intenção de você arrastar a pessoa que você está desejando ilicitamente para o adultério. Na verdade, para vocês entenderem, para ter a consumação final do adultério, primeiro você tem que planejar. Primeiro você vai ter que desejar. Isso Jesus já iguala esses dois. Então o desejo e a prática podem não ser idênticos, mas em termos espirituais, o desejo e a prática são equivalentes. Ou ao olhar de Deus, o desejo e a prática têm igual valor, têm igual peso. O olhar que Jesus menciona não é apenas casual, de relance. Não é aquele olhar, não tem como. Nós, homens, quando eu falo homens, passa uma mulher bonita e você olhar, é normal. O homem vai perceber e falar, nossa, é bonita. Mas nos dias que a gente vive hoje, é complicado. As mulheres andam quase seminuas. Ou, se não andam seminuas, as roupas são feitas para chamar atenção, para atiçar o desejo do homem. Então, você homem, você vê uma mulher lá, você está andando e a mulher está com uma vestimenta bem vulgar e você de relance olha, isso não é pecado, isso não é condenatório. Mas o que Jesus está falando é aquele olhar fixo, é aquele olhar demorado, é quando você para, olha e começa a fantasiar e começa a imaginar. Isso tem igual peso, esse desejo é pecaminoso. Portanto, o homem descrito por Jesus, ele olha para a mulher com o propósito de alimentar
seus apetites sexuais interiores, como um substituto para o ato sexual em si. Aí a gente pode colocar pornografia. Pornografia também é adultério, é pecado, é traição. O homem está se satisfazendo com desejos sexuais ilícitos. Não se trata então de uma situação acidental, mas sim de um ato planejado. A pessoa que vai assistir pornografia, ela vai assistir para que finalidade? Para se satisfazer sexualmente, substituindo o seu cônjuge. Isso é pecado e é grave. Preste atenção, o ser humano, nós, seres humanos, somos seres em conflito. Diga para a pessoa ao seu lado, você é um ser em conflito. Nós somos um ser em conflito. Nós estamos em conflito diariamente. Mas o que eu quero tratar aqui, há uma luta constante no cristão. Há uma luta constante entre o espírito e a carne. Quero usar um exemplo. Por exemplo, o ser humano, ele pode ser comparado a um carro. Ou para você entender melhor, uma carroça. O ser humano pode ser comparado a uma carroça que é puxada por 2 cavalos. Um dos cavalos, ele é manso, é dócil. Esse cavalo obedece à voz do condutor. Mas o outro cavalo, porém, ele é selvagem. É um cavalo que não foi domesticado. Ele procura a todo tempo se rebelar. Ele não obedece às rédeas. E o nome do primeiro cavalo, aquele obediente, aquele dócil, se chama razão. E o segundo cavalo, que é rebelde, que não foi domesticado, ele se chama paixão. Razão, paixão. O ser humano vive em conflito com esses dois, razão e paixão. A pergunta que eu tenho para você hoje, para começar: qual desses 2 cavalos dirige a tua vida? A razão ou a paixão? Se a sua resposta for talvez, eu acho que a minha vida é um pouco de cada. Razão, paixão, às vezes é a paixão mais, às vezes é pouco, depende da situação, Edson. Mas se entrou a paixão no meio, cuidado. Se partes da tua vida, a paixão, ela está dirigindo a sua vida, preste atenção, a paixão sempre vai te tirar do controle. A paixão sempre tira a mim e a você do controle. E o que a paixão leva? Geralmente, a paixão leva você a cometer pecados lascivos, pecados desenfreados, pecados inclinados ao prazer sexual. Não tem aquela frase? Deixa o vento te levar, deixa o teu coração, deixa a paixão te dominar. Quando você assiste filmes, seriados, quando você vê casos de adultério, crimes, homicídios, o que está envolvido nisso? Até na realidade, é a paixão. A paixão desenfreada do ser humano leva a cometer atos desastrosos. Traição, aventura fora do casamento, quero experimentar aquilo, quero fazer aquilo, enjoei, quero experimentar isso. Então, cuidado. Se partes da tua vida é aquele cavalinho chamado paixão que está te dirigindo, tome cuidado, que isso vai te levar a pecar desenfreadamente. Mas o que fazer em meio a essa situação? Se tem partes da minha vida que eu não consigo ainda, a paixão está me dominando, eu não consigo lidar com isso, como eu lido com o pecado sexual, com o pecado lascívio? Para isso, no texto que nós lemos, o nosso Senhor Jesus adota um tratamento radical. É um tratamento radical e não um tratamento gradual, que é aos poucos. É algo imediato. É algo totalmente radical. É claro que ele não defende a amputação física do olho direito e da mão direita. Ele não está dizendo, vai arrancar. Você olhou para a mulher ali, continua com o olhar fixo, agora você vai ter que chegar em casa e arrancar os seus olhos. Jesus não está dizendo isso literalmente. Jesus não está ordenando a mutilação do corpo. Mas o que ele quer dizer para nós é que nós temos que ter o controle do corpo para não nos rendermos ao pecado. E o segredo para vencer nessa área não é você resistir. O segredo para você vencer essa área pecaminosa não é você resistir, eu sou forte, eu aguento. Se você pensar assim, você já perdeu. Porque nós somos homens. Você não sabe que situação você está passando?
Se você está num bom casamento, numa fase em que a sua esposa está te satisfazendo 100% sexualmente, é mais difícil de você pecar. Mas se você estiver numa fase que a sua esposa está distante de você, você está passando problemas que talvez a sua esposa não está conseguindo ter relações sexuais com você, homem. E se você é novo, está com toda a virilidade, o que acontece? Se você está num ambiente cercado de mulheres que estão ali oferecendo, você vai resistir? Nós temos o exemplo de José do Egito. Será que José, se resistisse, ele seria o José? Não seria. José fugiu. A resposta é: nós devemos fugir. Aquele que está sendo tentado nessa área sexual deve deixar de olhar e deve deixar de manusear. Manusear o quê? Hoje é tão fácil, nós temos a internet, o smartphone. Homens, maridos, adolescentes, jovens, quanto tempo você perde no celular? E o celular, você não está perdendo tempo para ligar com outra pessoa e ter comunhão. Você está perdendo tempo de ver fofocas, fotos e tantas coisas que não prestam, mas prendem você. A pornografia bate nas portas da sua casa, está ali. Então, cuidado. Nós devemos deixar de olhar, deixar de manusear. Um problema radical exige uma solução radical. Se você não é forte o suficiente para ter um smartphone, então simples, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Deixa de lado o smartphone e vá comprar aquele celular antigo que só manda mensagem. Se você não é forte o suficiente para estar em casa com o seu notebook, então descarte o notebook. Tem meios para você evitar. É só você buscar isso. Não é você resistir, é você fugir. Diz a lenda grega que Ulisses, enquanto voltava de Troia para casa em seu navio, ele foi amarrado ao mastro do navio para evitar a tentação de olhar para as sereias. Tá? Isso é um mito. Que as sereias são aquelas belas, jovens, lindas que podem levar um marinheiro à loucura e afundar toda a tripulação. Ele estava ciente da facilidade que poderia se desviar e levar o barco à ruína. Por isso me amarre. Eu não quero correr o risco de levar toda a minha tripulação à ruína. Quantos maridos não levam à ruína suas famílias? Porque desviaram o olhar de Deus para olhar coisas impuras, para olhar aquilo que não pertence, para olhar mulheres alheias. Quantos maridos não arruinaram seus casamentos? Porque estavam em lugares errados e olharam para pessoas erradas. Às vezes, esse tipo de ação como Ulisses é necessário, uma ação radical em nossa vida, para que a gente não tropece. Senão a gente pode tropeçar sim. Interessante que a expressão te faz tropeçar significa também armar uma armadilha. Então a expressão vou fazer você tropeçar vou fazer uma armadilha para você. E essa armadilha é provida sempre de isca e uma tampa que detonada fecha a armadilha prendendo o animal descuidado, o animal incauto, o animal que está ali. Não é assim uma arapuca? Para você fisgar um peixe não coloca uma isca? Então, há muita ironia em que o olho supostamente criado, o nosso olho também foi criado para quê? Eu estou andando, o meu olho vai me prevenir. Ali tem um buraco, eu vou desviar, certo? Ali tem uma parede, então eu vou tomar cuidado. O nosso olho foi criado supostamente para prevenir de quedas, de tropeços, mas ela também se torna um causador do tropeço. Cuidado com o que você olha. Por isso que Jesus fala, não literalmente, mas em relação moral. Arranque os seus olhos, arranque as suas mãos. Não está dizendo para você mutilar, mas que você tenha uma conduta diferente. Se aquilo te faz tropeçar, então tome uma atitude. Jogue fora isso. Se você não consegue, mude de ambiente, evite. Não coloque na sua cabeça, eu sou forte, eu vou resistir. Porque você é fraco. Principalmente, sem Cristo nós somos todos fracos. Em Cristo nós somos fortes. Aí, Deus nos dá sabedoria. Olha, tem que sair desse local, não está me fazendo bem. Como eu falei, o nosso casamento, nossa vida nem sempre está bem. Há momentos que a gente não vai estar bem. E é nesses momentos que você tem que vigiar. Amém?
Para concluir, uma última pergunta para eu e você refletirmos. Aonde os seus olhos estão inclinados? Aonde os seus olhos estão inclinados? Será que os nossos olhos estão apenas nos prazeres que esse mundo pode oferecer? Que é terreno? Que é passageiro? Quando eu falo prazeres, é tudo que o mundo oferece. Diversão, bebida, vício, né? A sua mulher não está satisfazendo? Ótimo. Troca, pega um modelo novo. Casamento é coisa do passado. Hoje eu não preciso mais casar, é só juntar. É mais fácil de separar. Eu não vou arriscar manchar o meu sobrenome, nada, né? Se não der certo, não deu, né? Jovens que são ensinados pelos pais, tem que fazer sexo à vontade. Quanto mais você experimentar, melhor. Será que é melhor? Lógico que não. Você vai carregar feridas e mágoas mais e mais. Isso é o que o mundo oferece. Prazeres momentâneos e passageiros. Será que seus olhos estão apenas nisso? Ou será que seus olhos estão nas verdades absolutas de Deus? Verdades reveladas na palavra de Deus. Verdades que são eternas. Aonde os seus olhos estão direcionados? 1 João, capítulo 2, verso 17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça passam. Tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. A lição de hoje: cuidado com os nossos olhos. Os nossos olhos podem ser preventivos, mas também podem ser causadores de tropeço. Sem a luz que é Cristo, infelizmente, nós vamos tropeçar. Vamos colocar de pé para vocês que estão aqui. Vamos dar graças a Deus que Deus teve misericórdia das nossas vidas e hoje nós podemos enxergar de um modo diferente, porque Deus tem nos guiado. Dia após dia, após dificuldades, nós vemos a graça de Deus, tanto nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas também. Quero compartilhar rapidamente com vocês que, realmente, o cristão não tem ansiedade. O cristão passa por momentos ansiosos, mas ele não vive preso à ansiedade. A diferença é que quando a gente o cristão passa por momentos de ansiedade, nós descarregamos tudo isso em oração. Nós pedimos ao Pai para que Ele nos conforte, nós pedimos sabedoria. Isso passa assim tão rápido que aquele problema que estava causando ansiedade não está mais. Por quê? Porque aquele fardo não é mais nosso. Mas aqueles que não têm a Cristo, com certeza deve ser difícil. Está ansioso hoje, está ansioso na hora de dormir, está no dia seguinte, aquilo vai aumentando e vai aumentando. Como é bom ter a Deus como nosso Pai. Amém? Obrigado, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento. Que o Senhor guarde os nossos olhos, guarde as nossas mãos, Senhor, de não cometermos, Senhor, pecado, Senhor, luxúria, lascívia, Senhor, aquilo que venha a desagradar ao Senhor. Isso vale para as mulheres também, não somente para os homens, Senhor, mas guarde os teus filhos, Senhor, do que o mundo pode oferecer, Senhor. Esse mundo tem a oferecer tanta coisa, Senhor, que momentaneamente é prazerosa. Mas nós sabemos, Senhor, que depois disso, Senhor, o prazer é apenas momentâneo. As consequências chegam e o juízo também, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que os nossos olhos fiquem fitos no Senhor, na Tua palavra, Senhor, que é verdade absoluta, Senhor. Nos guarda, Senhor, nesse tempo onde as famílias estão sendo destruídas. Nos ajuda a fazer diferença numa sociedade desmoralizada, Senhor, numa sociedade a qual não crê mais no Senhor, Deus. Levanta os teus, Senhor, começando aqui pela igreja Tenda de Papaguta, Senhor. Assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.